Meu nome é Fabiola, eu sou médica geneticista e mestre em genética médica e trabalho há 6 anos na Mendelics Análise Genômica, onde eu realizo principalmente análise de sequenciamento de nova geração. Hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre as principais técnicas diagnósticas em genética e suas aplicações. Eu vou começar fazendo uma breve revisão de parte do que eu já comentei no primeiro módulo, mas que, como eu havia mencionado, são conceitos muito importantes para que vocês consigam entender as diferentes técnicas diagnósticas e sua aplicação. E também porque eu imagino que algumas pessoas não tenham acompanhado o primeiro módulo, então é importante que elas também estejam a par destes conceitos, né, para conseguirem entender o conteúdo desta apresentação. Como havia mencionado, se nós pegarmos uma célula nucleada do nosso corpo e após um procedimento específico a colocarmos no microscópio, nós poderemos observar essas estruturas que são formadas pela helicoidização do DNA com o auxílio das proteínas histonas, que são os nossos cromossomos. Se nós pudéssemos pegar um destes cromossomos e pudéssemos desenrolá-lo milhares de vezes, chegaria um dado momento em que seria possível reconhecer aí a dupla hélice do DNA com suas bases nitrogenadas pareadas ao centro, sendo que sequências específicas desses pares de bases irão constituir os nossos genes, que serão transcritos em um RNA mensageiro, o qual será então posteriormente traduzido para a formação de uma proteína. Então, por aqui, nós já podemos observar que, na verdade, existem 2 grandes grupos de condições genéticas. Um primeiro grupo, no qual eu já tenho alterações nos cromossomos propriamente ditos, sejam essas alterações numéricas, como as monossomias, trissomias, poliploidias, ou então alteração na estrutura destes cromossomos, as deleções, duplicações, translocações e por aí vai, que é o grupo das anomalias cromossômicas. E nós temos um segundo grupo no qual a constituição cromossômica ela está totalmente preservada, totalmente normal, mas onde nós temos alterações nessas sequências de bases do DNA dentro de um gene específico, o que vai levar então àquilo que nós chamamos de uma doença monogênica, uma doença decorrente de alteração em um único gene. Essa diferenciação ela é muito importante por uma série de razões, mas principalmente porque eu tenho técnicas diagnósticas completamente distintas, voltadas aí para a investigação de cada um destes 2 grupos. E é justamente sobre essas principais técnicas diagnósticas que eu quero conversar com vocês hoje. Então, começando por aquelas técnicas que são voltadas para identificação, para investigação do primeiro grupo, que é o grupo das anomalias cromossômicas. Então, aqui eu tenho técnicas que irão analisar, investigar o genoma como um todo, porém, em busca de variações do número de cópias, ou seja, CNVs, regiões de perdas ou ganhos de material genético. Dentre essas técnicas, a mais conhecida e de longe mais frequentemente solicitada é justamente o cariótipo com banda G. O cariótipo é uma técnica que é capaz de identificar tanto alterações desbalanceadas, então aquelas nas quais eu tenho alguma perda, algum ganho de material genético, mas também é capaz de detectar alterações balanceadas, como por exemplo ocorre nas translocações cromossômicas balanceadas. Só que o cariótipo ele tem uma grande limitação, que é justamente o quanto uma pessoa é capaz de enxergar ali ao microscópio óptico. Então, para vocês terem uma ideia, habitualmente, um citogeneticista com bastante experiência é capaz de identificar alterações a partir de 4 megabases. Isso é, 4 milhões de pares de bases do DNA. São alterações bem grandes, tá? Alterações menores do que essas são submicroscópicas e frequentemente não são passíveis de identificação à citogenética tradicional. E aí eu vou precisar lançar mão de uma outra técnica, que é uma técnica que faz como se fosse uma varredura de todos os cromossomos em busca de regiões de ganhos ou perdas de material genético ao longo do genoma, que são os arrays cromossômicos, seja sob a forma de CGH-array ou então a técnica mais recente, atualmente até mais amplamente utilizada, que é o SNP array. Os arrays, por serem técnicas comparativas, eles não são capazes de identificar aquelas
alterações que sejam realmente balanceadas, né? Então, quando eu tenho a quantidade de material genético preservada, eu só vou identificar, usando um array cromossômico, alterações onde eu tenho algum ganho ou alguma perda de material genético. E a resolução dos arrays, ela depende essencialmente da plataforma que é utilizada. Mas hoje em dia, a grande maioria das plataformas em uso, assim, tranquilamente conseguem identificar alterações a partir de 50 quilobases, 50 mil pares de bases do DNA, que são alterações muito menores do que aquelas que eu consigo detectar por meio do cariótipo convencional, tá? E, na verdade, muitas plataformas, inclusive, são capazes de detectar alterações até bem menores do que essa. Bom, mas muitas vezes, quando avalio o paciente clinicamente, eu posso já ter uma suspeita, eu posso já formular uma hipótese diagnóstica. E se justamente essa minha hipótese for de uma anomalia cromossômica específica, eu posso querer investigar apenas aquela região cromossômica que eu estou suspeitando que possa estar alterada no meu paciente. E é justamente aí que entram outras técnicas que irão investigar regiões cromossômicas específicas. Então, dentre essas técnicas, eu tenho o FISH, a hibridização in situ com fluorescência, que é baseada no uso de sondas marcadas com fluorescência, direcionadas para regiões cromossômicas específicas. Então, eu preciso saber o que eu estou procurando para solicitar o exame com a sonda correta para aquilo que eu quero identificar. E o FISH é uma técnica que consegue detectar tanto alterações desbalanceadas, então quando eu tenho alguma alteração na quantidade de material genético, mas também alterações realmente balanceadas das regiões cromossômicas para as quais eu estou ali utilizando as sondas, tá? Só que o FISH é uma técnica que tem um custo-efetividade que não é muito bom. E justamente por isso é bem difícil hoje em dia conseguir um laboratório que ofereça essa técnica. E na grande maioria dos casos, salvo raras exceções, ele pode perfeitamente ser substituído por uma outra técnica que também irá investigar regiões cromossômicas específicas, que é o MLPA, o Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification. O MLPA é baseado no uso de kits que contêm pares de sondas voltadas para regiões genômicas específicas, e esses pares de sondas irão se ligar a essas regiões e irão se ligar entre si, de modo que somente com esta ligação, né, entre cada um desses pares de sondas, elas poderão ser amplificadas por meio de uma reação em cadeia da polimerase, por meio de um PCR. Então, de novo, o MLPA, eu preciso saber o que eu estou querendo investigar para solicitar o kit com as sondas corretas para aquilo que eu quero, né, identificar. E o MLPA, assim como ocorre com os arrays cromossômicos, ele é uma técnica que só vai identificar aquelas alterações que sejam realmente desbalanceadas. Então, quando eu tenho alteração na quantidade de material genético. E o MLPA, na verdade, é uma técnica que fica na intersecção entre o diagnóstico das anomalias cromossômicas e o diagnóstico das doenças monogênicas. Por quê? Eu tenho tanto kit de MLPA que contém sondas para regiões genômicas maiores, então voltados para a identificação de anomalias cromossômicas, mas eu também tenho outros kits de MLPA que são voltados para a identificação daquelas pequenas deleções e pequenas duplicações que podem ocorrer dentro de um gene específico e que, neste caso, então, se manifestam como uma doença monogênica. Então, passando para o segundo grupo, o grupo das doenças monogênicas, assim como ocorre para o grupo das anomalias cromossômicas, aqui também eu tenho técnicas que irão analisar o genoma como um todo, o genoma inteiro. Só que aqui eu estou falando de investigação em nível de bases individuais do DNA. E, na verdade, a técnica que justamente tem essa finalidade, né, em um contexto diagnóstico, é o sequenciamento de nova geração, o NGS, seja sob a forma de sequenciamento completo do genoma ou então sob a forma de sequenciamento completo do exoma. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o NGS mais para frente na apresentação. Tá? E o sequenciamento tradicional, o sequenciamento Sanger? Eu posso sequenciar o genoma inteiro usando o sequenciamento Sanger? Eu posso. É o que fizeram, por exemplo, dentro do projeto Genoma Humano. Só que o tempo e o custo associados a esse tipo de abordagem absolutamente impossibilitam que isso seja usado aí numa prática clínica, numa rotina diagnóstica, tá? E é justamente
Por isso que, para esta finalidade, a técnica utilizada é o NGS. Mas, de novo, se eu tenho um paciente no qual eu já tenho uma suspeita, né, uma hipótese diagnóstica bastante direcionada, eu posso querer investigar apenas aquele ou aqueles genes que eu sei que estão associados àquela minha hipótese. E para isso, então, eu tenho outras técnicas disponíveis. Então, entre essas técnicas, a própria reação em cadeia da polimerase, o PCR, é uma técnica que eu posso utilizar para identificar alguns tipos de mutação, mas não é qualquer mutação que eu consigo identificar por PCR. Então, é uma técnica até bastante limitada nesse sentido. Hoje, ele ainda é muito utilizado, principalmente para o diagnóstico daquelas mutações decorrentes de expansões nucleotídicas. Além do PCR, como eu já comentei, o próprio MLPA, tá? Ele também é uma técnica que pode ser utilizada para o diagnóstico das doenças monogênicas, quando aquela determinada doença monogênica está sendo causada por uma deleção ou duplicação de um ou mais exons de um gene específico. E, na verdade, neste contexto, inclusive, ele é considerado a técnica padrão ouro para esse tipo de investigação. Os testes de metilação, que são voltados para o diagnóstico daquelas condições decorrentes de alterações em genes que sofrem imprinting, ou seja, que são somente expressos ou do alelo materno ou do alelo paterno. Então, um exemplo que eu acho que é mais conhecido de condições que têm este mecanismo são as síndromes de Angelman e de Prader-Willi. Tá? E para este tipo de condição, então, decorrente de alteração em gene que sofre imprinting, os testes de metilação são considerados a primeira linha diagnóstica. O sequenciamento Sanger, aqui sim, quando eu estou falando em sequenciar apenas alguns poucos genes específicos, ele pode perfeitamente ser utilizado aí numa rotina diagnóstica, né? Inclusive, é a técnica que foi utilizada por muitos anos até o advento das técnicas de sequenciamento de nova geração. E tem muitos laboratórios que ainda utilizam Sanger, tá? Para sequenciamento gênico. Só que o sequenciamento Sanger, ele cada vez mais está perdendo espaço para os painéis de sequenciamento de nova geração, porque o NGS é uma técnica que tem um custo-efetividade muito superior à técnica de Sanger. Então, eu consigo sequenciar um número muito maior de genes por um custo muito menor do que aquele que eu teria utilizando o Sanger. Então, aqui tem uma linha do tempo que mostra justamente como essas principais técnicas evoluíram ao longo das últimas décadas. Começando aqui, então, em 1970, com a descrição da técnica de bandamento G do cariótipo. O cariótipo ele já era feito muito antes disso, tá? Mas, até então, ele era praticamente restrito à identificação das anomalias cromossômicas numéricas. E, a partir da descrição da técnica de bandamento G, eu passo a também conseguir identificar aquelas alterações estruturais nos cromossomos. Já alguns anos após, em 1977, Frederick Sanger descreve o primeiro método de sequenciamento do DNA, que ficou justamente por isso conhecido como sequenciamento Sanger. Só que na descrição original da técnica, ele era um sequenciamento manual, que era extremamente trabalhoso, tá? E que dependia de longos períodos de tempo, além de ser necessária a utilização de material radioativo. Então, assim, não era muito fácil você sequenciar um gene nessa época, tá? Em 1985, é descrita a técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, que permitiu amplificar regiões específicas do genoma que se tivesse interesse em estudar. E foi uma grande revolução, na verdade, para a genética. Já em 1986, nós temos dois principais marcos. Um mais voltado para a citogenética, com a descrição da técnica de Fish, e neste mesmo ano é lançado o primeiro sequenciador automatizado do DNA, o que já levou a uma grande redução tanto no tempo quanto no custo do sequenciamento e teve um impacto significativo aí para a genética médica. Em 1998, nós temos a descrição da técnica de CGH-array. A técnica de MLPA é uma técnica que foi descrita em 2002 e já o sequenciamento de nova geração, o NGS, é a técnica caçula aí de todas elas, descrita há 15 anos.
Acontece que, quando a técnica de NGS foi descrita, e por muitos anos depois, na verdade, a utilização dela foi praticamente restrita à pesquisa. O uso da técnica de NGS para fins diagnósticos, ele já é muito mais recente. Tá? E já em 2012, o NGS começou a ser utilizado para fins diagnósticos aqui no Brasil. E a Mendellix foi justamente o laboratório pioneiro nessa utilização e nessa implantação.